trabalhadores daquela época, tudo que eles ganhavam, tudo que eles consumiam, eles tinham que pagar a quinta parte para a coroa portuguesa. Então, toda a soma do valor era dividida em 5 partes e a quinta parte ia para a coroa portuguesa. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a insatisfação. Primeiro, vocês podem grifar caso queira. Aí no nosso dicionáriozinho aí do lado esquerdo está escrito assim, confiscar. O que quer dizer confiscar? Confiscar é tirar, é tomar os bens de alguém como garantia de pagamento de alguma dívida. Então, quando alguém está devendo algo, né, para uma pessoa, ela pode confiscar um bem dela, né, até que ela pague o valor devido. E aí esse bem é devolvido à pessoa, certo? Certo. Então, agora, cada um de vocês fará a leitura de um parágrafo para darmos sequência, tá? Daniel, a professora vai pedir para quando você não estiver falando, só deixar o microfone desligado, só por conta das interferências que vai dando, tá? Quem entrou com RC? Rafael. Olá, Rafael, boa tarde. Entrou e não entrou. Então, vamos lá. Será que a cobrança de impostos pela coroa portuguesa gerou alguma reação em Minas Gerais? Boa tarde. Página 178 de História, tá, Rafael? Que tal investigarmos? Samuel, começa a leitura. O Samuel está fazendo qualquer coisa, menos atento à aula. Samuel. É difícil assim. Daniel, por favor. Continue. Onde a senhora parou pro mesmo? Eu li o primeiro só. Tá. A cobrança de impostos foi alterada diversas vezes pela coroa, sempre com o objetivo de manter o controle sobre as minas e garantir lucros para Portugal. Por volta de 1750, a região das minas dava sinais de esgotamento e a quantidade de ouro extraído diminuiu, assim como diminuiu a arrecadação do quinto. Então, a partir de 1970, eles não conseguiam mais encontrar tanto ouro nas minas como eles encontravam antigamente, né? Então, houve uma queda. Samuel, sim, mas a Pro... Todo mundo estava atento aqui, aí a Pro falou, vamos começar, porque a gente não sabe se vai ou não entrar algum amiguinho. Aí eu só comecei agora a leitura, por isso que a gente tem que estar sempre atento. Mesmo você conversando, deixa um fonezinho, tá, Samuel? A Pro tentou te chamar, mas você estava sem o fone, por isso que você não percebeu, tá bom? Então, Samuel, na página 178, Samuel, você vai ler, dar continuidade na leitura, no terceiro parágrafo pra gente, tá? Tá, peraí. Não é 171? 178, 178. Ah, tá. E se caiu, né, a quantidade de ouro que eles extraíam na Minas, obviamente que a quantidade de impostos pago à coroa também houve uma queda. Então, a coroa portuguesa não estava mais arrecadando tanto quanto no início da extração de ouro. Terceiro parágrafo, Samuel. Insatisfeita com a baixa arrecadação, a coroa determinou que todo minerador deveria pagar 100 arrobadas de ouro anualmente ao governo, o que equivalente a aproximadamente Aproximadamente, Samuel.
Lê de novo. Aproximadamente Aproximadamente. 1.500 quilos de ouro. Então, olha só. Com a queda da extração de ouro, assim, né, com a queda no valor que os mineradores pagavam para a coroa portuguesa, elas não queriam sair no prejuízo, independente do motivo. Eles pararam de extrair o ouro, né, na mesma quantidade, porque eles não estavam mais encontrando ouro. Então, qual milagre fazer? Mas a coroa portuguesa não quis saber, ela não queria ficar no prejuízo. Então, ela mudou a forma do pagamento desse imposto. Então, agora não era mais o quinto, agora eram 100 arrobas. E essas 100 arrobas, ela equivalia a 1.500 quilos de ouro. Agora, imagine você, se já estava difícil encontrar ouro, imagina você ter que trabalhar dias, semanas, para poder pagar esse imposto à coroa portuguesa. Muitas das vezes eles ficavam sem nada. A única coisa arrecadada era para pagar o imposto, porque ele ficou muito alto, né? Lucas? Com a diminuição da extração de ouro, ficava cada vez mais difícil pagar os impostos. Além disso, o governo estabeleceu que os funcionários da coroa portuguesa estavam autorizados a confiscar os bens das pessoas como parte do pagamento, até atingir as 100 arrobas, procedimento que ficou conhecido como derrama. Então vamos pensar assim, crianças. Olha, os mineradores, se eles conseguissem ou não 1.500 quilos de ouro, eles tinham que pagar isso para a coroa portuguesa. De onde eles iam tirar esse valor, não importava. Então, se um minerador não conseguisse naquela semana pagar o valor devido retirado da extração de ouro, da mina de ouro, o guarda, né, ia até a casa daquele minerador e retirava os seus bens como forma de pagamento. Então, olha só como a situação foi ficando cada vez mais complicada para os mineradores. Então, essa parte do imposto, né, que ficou chamado como arrobas, ele passou a ser chamado, essa história, esse momento, ficou conhecido como o momento da derrama, tá? Derrama por quê? O minerador, tendo ou não como pagar, ele tinha que achar essa quantia de uma forma ou de outra e pagar a sua dívida com o governo, né? No caso, na época, a coroa portuguesa. Rafael, pode continuar? Todos esses fatores geraram um movimento de insatisfação e críticas ao governo português. Mas quem pulou uma linha. E algumas pessoas começaram a fazer críticas ao governo português. Mas quem eram essas pessoas? O que elas realmente queriam? Samuel? Em 1788, membros da elite mineira, formada por fazendeiros, advogados, donos de minas, militares e religiosos, começaram a planejar uma revolta contra a coroa. Então, olha só, por que essa revolta começou? Essa revolta começou a partir do momento que começou a cair, né, a quantidade de ouro extraído das minas. O governo, ele não quis ficar no prejuízo, né, recebendo um valor abaixo do que ele estava acostumado, desse quinto, né, que era o imposto pago na época. Ele mudou a forma desse imposto e era obrigatório que todo e qualquer minerador, tendo ou não condição, que pagasse, né, esse imposto à coroa portuguesa. Então, como que os mineradores iam conseguir pagar 1.500 quilos de ouro se eles não tinham como encontrar ouro, não estava mais tendo ouro? E além deles não conseguirem, né, mais encontrar aquela quantia de ouro suficiente, eles ainda tinham o seu bem confiscado. Porque se eles não conseguiam pagar com o seu trabalho, com a extração do ouro,
eles tinham que pagar com algo de valor, né, que eles haviam conseguido a longo prazo, né, de suas vidas. Então, é claro que a população se revoltou contra a coroa portuguesa e eles começaram a se juntar, eles se uniram contra a coroa portuguesa na época de 1788. Então, desde quando começou a decair a extração de ouro, que foi em 1750, passou-se 38 anos, né, ainda, para que a população se unisse, tivesse alguma atitude. Então, Daniel, continua a leitura na próxima página. Ali o Rafael está aparecendo agora, ligou a câmera, que bom. O objetivo do grupo era separar Minas Gerais de Portugal e impedir a cobrança da derrama, que estava prevista para o ano de 1789. Esse movimento ficou conhecido como Conjuração Mineral. Tudo bem. Lucas. Oi. Pode terminar a leitura. Os revoltosos foram denunciados às autoridades portuguesas e o movimento não chegou a acontecer. Vários participantes foram presos e expulsos do Brasil. Apenas Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi morto. Então, olha só. Boa tarde, Vinícius. Estamos finalizando a leitura na página 179 de História, tá, Vini? 179. Então, olha só. Com essa revolta, a população se uniu, né, contra a coroa portuguesa, porque eles queriam separar Minas de Portugal. Então, eles queriam se tornar independentes, né? Eles não queriam mais que a coroa portuguesa controlasse, né, ali a população de Minas. Só que essa revolta, ela chegou aos ouvidos da coroa portuguesa, do rei, e é claro, né, que eles tomaram uma atitude para que isso não fosse adiante. Então, eles não conseguiram fazer essa manifestação na época, mas uma pessoa foi morta. Essa pessoa é Joaquim José da Silva Xavier, e ele é conhecido como Tiradentes. Então, mais adiante, nós vamos ouvir fatos sobre essa pessoa que tem uma grande participação na nossa história. É página 176, pro? 178, Vini. Tá. Não é 9? O que, Rafael? Ah, tá. 179, né? A gente está terminando a leitura no 179. É. Então, olha só. Eu quero que vocês expliquem, com as palavras de vocês, o que ficou conhecido como derrama na época de 1970. Não sei. Você não estava prestando atenção na leitura e nas minhas explicações conforme a leitura, Samuel? Eu não sei por que não. Não, Vini, você acabou de entrar, você está no meio da aula, mas o Samuel está aqui desde o início. Você não está prestando atenção na leitura e nas minhas explicações, Samuel? Não, eu tô, porque tu ficou falando derrama desde o início, eu não sabia o que era derrama antes. Mas na hora de que foi lida a palavra derrama, eu expliquei. Quem entendeu o que é derrama? Deixa eu ver se alguém entendeu, ou se ninguém entendeu. Ninguém entendeu o que é derrama? Não, só, não. Ou só nem... Ninguém? Eu acho que é conjuração mineira. Não, isso aí é outra coisa. Então, olha só. Gente, uma coisa muito importante. Conforme eu estou fazendo a leitura do texto, eu vou fazendo explicações daquele ponto. Eu fiz isso em quase todos os parágrafos. Então, deixa a Pro só terminar de falar, só um instante. Olha só, se eu acabei de fazer uma explicação daquele parágrafo e alguém não entendeu algo, pergunta, mas professor, o que é mesmo esse derrame? Eu não entendi. Ali, naquele mesmo momento, eu já reforço a explicação. Agora, deixar o texto prosseguir. Unir outras informações com aquela que você já não entendeu, aí fica mais complicado, crianças.
Então, vocês têm que ter essa autonomia. Se começou a leitura e você não está entendendo nada, mesmo a professora dando uma agregada na explicação, pergunta. Não deixa a gente ir para o final da leitura do texto, porque daí fica mais difícil, porque vai unir muitas outras informações àquela que você já não entendeu nada. Aí vira aquilo que chamamos de bola de neve. Oi, Samuel. A única coisa que eu entendi do texto foi dos impostos lá que eles não gostavam, que eles trabalhavam, e a metade ia para pagar os coisas lá da coroa portuguesa. É metade, Samuel. Não é metade, era a quinta parte. Tudo que eles conseguiam, o valor final que cada um conseguia era dividido em 5 partes, e a quinta parte, uma dessas partes, ia para a coroa portuguesa. Então, foi isso que eu quis dizer. Quis dizer, mas disse de outra maneira. Aí eu acho que você entendeu. Ó, mas presta atenção. Então, na aula passada... Oi. Eu acho que eu entendi o que é derrama. O que você entendeu sobre derrama, Daniel? Eu entendi que os portugueses tinham autoridade de confiscar os bens dos trabalhadores. Isso, muito bem, isso mesmo. Então, olha só, eu vou recapitular com o conteúdo da semana passada. Semana passada, vocês ficaram sabendo que todo trabalhador, todo minerador, no final do dia, quando ele terminava de extrair o ouro, ele tinha que pesar esse ouro, e a quinta parte de tudo que ele conseguia extrair ia para a coroa portuguesa. Esse era um imposto que todo minerador tinha que pagar para a coroa portuguesa, tá? Então, somava-se tudo que ele conseguiu naquele dia, dividia-se esse total em 5 partes, e a quinta parte ia para a coroa portuguesa como imposto. Por volta de 1750, caiu a extração de ouro, diminuiu, não se achava mais ouro como antigamente. Com isso, a coroa portuguesa passou também a receber um valor menor do imposto, porque se os trabalhadores não conseguiam tanto ouro, o valor pago à coroa diminuiu consideravelmente. A coroa portuguesa, ela não queria saber o motivo pelo qual houve essa queda. Ela não queria sair no prejuízo. Então, a coroa portuguesa, ela renomeou, ela inovou a forma de pagar esse imposto. Ela começou, então, a cobrar 100 arrobas. Esse imposto pago em cima de 100 arrobas, ele era a mesma coisa que 1.500 quilos de ouro. Então, a partir do momento que houve uma queda na extração de ouro, a coroa portuguesa teve a iniciativa de mudar a forma de cobrar o imposto. Então, agora, era obrigatório que todo minerador pagasse 1.500 quilos de ouro para a coroa portuguesa. Mas como que o trabalhador ia conseguir pagar 1.500 quilos de ouro se ele não estava conseguindo mais encontrar tanto ouro? Não estava vendo mais. O ouro havia diminuído. Com isso, o que aconteceu? Os trabalhadores que já não tinham nada, já não estavam conseguindo arrecadar dinheiro, eles começaram a se revoltar com a coroa portuguesa. Imagine só você tendo que trabalhar o dia inteiro, a semana toda, não conseguir extrair ouro nem para pagar o imposto da coroa. Então, muitos mineradores começaram a passar fome. Mas a coroa portuguesa, ela não queria perder nada. Então, se aquele trabalhador não conseguisse encontrar ouro para pagar o seu imposto, os guardas iam até a casa desse minerador e tirava algo de valor lá de dentro, como forma de pagamento. Essa situação, né, onde o minerador não conseguia mais arrecadar o valor que deveria ser pago para a coroa portuguesa, ficou conhecido como derrama, tá?
Então, derrama é por conta da situação que os mineradores passaram a viver para ter que pagar o imposto à coroa portuguesa. Deu para entender agora o que é arroba? Sim. Ô, prof, falou É arroba. arroba ou derrama? Arroba e derrama. Deu para compreender o que é os dois agora? Sim. Arroba era a nova forma de pagar o imposto à coroa portuguesa. E o que é arroba? É uma unidade de medida de peso, tá, Samuel? Que você perguntou aí constantemente, mas eu não tinha como responder porque eu estava falando outra coisa. Então, arroba, Samuel, é uma unidade de medida, tá bom? Utilizada, certo? E derrama foi o ato, foi o momento de decadência que ficou conhecido como derrama. A palavra derrama logo vem à mente, né? Está derramando, está caindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve uma queda na mineração. Deu para entender agora o que é derrama? Agora vocês conseguem colocar uma resposta aí? Sim. Se não entenderam, fala, eu explico novamente. Então, olha só, arroba foi a mudança no pagamento de imposto que a coroa passou a determinar uma quantia que todos os mineradores tinham que pagar. Conseguindo ou não essa quantia, eles tinham que pagar. Era uma dívida deles. E quem não conseguisse pagar, quem não conseguisse extrair ouro suficiente, a coroa portuguesa ia até a casa desse minerador e pegava coisas valiosas desse minerador como forma de pagamento. Se o minerador conseguisse a quantia de ouro, eles devolviam. Mas se ele não conseguisse, ele perderia aquele bem dele. Então, as pessoas começaram a ficar cada vez mais pobres, cada vez a viver mais na miséria. Então, esse momento ficou conhecido como derrama, por conta da miséria que passou a existir lá em Minas. Então, escrevam para você o que você entendeu sobre derrama. Quem escrever, levanta a mão para poder ler como que colocou aí, o que entendeu. Você já fez, Lucas? Se já fez, pode ler, tá, Lucas? Sim, uma situação muito triste. Imagina você, ó, você não consegue trabalho. Muitas pessoas agora nessa época de quarentena estão desempregadas. Aí imagina você não ter dinheiro e você ter que pagar um imposto para o governo mesmo sem ter de onde tirar. E aí você já não está tendo salário, não está tendo, né, uma renda. E eles ainda vêm na sua casa e tiram o pouco que você tem, né? É muito triste mesmo. Pode ler, Lucas. É a pessoa que sofreu pela miséria. Sim, a pessoa que sofreu pela miséria. Você pode completar, se você quiser aí, Lucas, se você achar viável para você lembrar, e seus bens eram confiscados. Então, além dela sofrer com a miséria, ela ainda perdia algo de valor que ela tinha. E seus bens eram confiscados. Oi, Samuel. A cidade é Minas Gerais, né? Isso. Ah, tá. Lá em Minas. Deixa eu ver. Conseguiu? Terminei, Pro. Pode Tô ler, fazendo. Daniel. Quer que eu leia para a senhora? Sim, por favor. Foi a mudança de pagamento dos portugueses. Aos portugueses, tá? Daniel. Aí você completa também, Daniel. Quem não conseguisse pagar tinha o seu bem confiscado, tá? Porque a derrama é isso. Era o fato da pessoa não conseguir pagar esse imposto e ter um bem confiscado, tá? Terminou, Vini?
Eu tô escrevendo, Pro. É que meu lápis tinha quebrado a ponta quando eu tava escrevendo. Tá. Só vamos manter o microfone desligado, crianças, por favor, quando você fala, por conta dos barulhos, tá? Obrigada. Então, o Rafael entrou e o Rafael saiu, então eu vou anotar aqui como falta, porque vai ficar mais tempo fora do que dentro da aula. Samuel, quando você Pronto. terminar, me avisa. Você já leu sua, Samuel? Não, né? Não, Pode eu já ler. terminei. Tá. O novo valor do ouro que prejudicou os moradores de Minas Gerais para pagar os impostos. E quem não... Não, lê de novo para mim. Calma aí. Eu faltou alguma coisa aqui. É que tem que completar dizendo que quem não pagasse esse imposto tinha um bem confiscado, tá? Isso não pode deixar de constar na resposta. Aqui, ó, o novo valor do ouro que prejudicou os moradores de Minas Gerais para pagar os impostos da coroa portuguesa que não abaixou o valor do imposto. E quem não pagasse tinha seu bem Mas confiscado. aí não vai caber. Aí não vai caber. Então, mas é que você deu uma repetida na informação, Samuel. Você deu uma repetida na informação que você deu no início e não colocou isso. Só um minuto, Vini. E não colocou isso que é importante. Vê se você coloca fora da linha, Samuel. Porque é importante você manter isso, senão você não vai entender o que é a derrama. Porque a derrama é o fato de eu não conseguir pagar o imposto e ter um bem meu confiscado. Certo, Samuel? Vini? Pode ler. Passavam é com 2 S's? 2 S. E M no final. Vamos lá, crianças, um pouquinho mais rápido. Oi, quem tá dizendo oi que não dá para saber quem é? É o Danilo? É a Ana? Rafael. Rafael? Ah, entrou com outro? Esse é o nome dele, por ele fica trocando nome. Mas não tá com o nome. Tá ele parecendo fica uma carinha. Ele fica colocando esses negócios. Tá com uma carinha. A minha Fez, internet caiu. Ah, Ele fica colocando coisa. fez, Vinícius. Para prosseguirmos? Pode ler, Vini. Gente, não vamos começar a ficar tirando instantânea. Não é hora para isso. Não, eu só tô na última palavra. Rapidinho. Vamos, Vinícius. Vamos. Rafael, você conseguiu Como que pôr a resposta da número 1, Rafael? O que é derrama? O que você entendeu por derrama? Peraí. Vamos, Vini. Rafael, se conseguiu fazer, me diga. Se sim ou se não, para prosseguirmos. É a pergunta 1 da 179? Isso, Rafael. Explique o que era derrama. Você conseguiu responder? Peraí, eu vou botar aqui. Eu te falo. Então, olha só. Número 2. Depois eu escuto a sua, tá, Vini? Calma aí. Gente, não, mas peraí. Vocês são alunos de 4º ano. Demora mais de 10 minutos para dar uma resposta. Crianças, não tem condições, gente. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Primeiro eu elaboro a resposta na minha cabeça, depois eu vou e coloco a parte escrita. Eu não posso começar a querer escrever e não ter elaborado na mente antes, viu, crianças? Isso é uma dica.
Agora a Professora, Pro também não pode ficar 10 minutos quase esperando por uma resposta, tá? Nós temos que começar a progredir um pouquinho nisso. Oi, Rafael. Era a cobrança que eles faziam para as pessoas? Não era exatamente a cobrança, tá, Rafael? Ó, houve uma decaída na extração do ouro, eles não encontravam mais tanto ouro como antigamente. Então, como o imposto pago à coroa diminuiu, a coroa não recebia mais a mesma quantidade de impostos, ela mudou a forma de receber o imposto. Então, ele começou a cobrar esses impostos pelo imposto chamado 100 arrobas. Essas 100 arrobas era o equivalente a 1.500 quilos de ouro. Então, cada minerador tinha que pagar à coroa portuguesa 1.500 quilos de ouro. Mas eles já não achavam mais tanto ouro como antigamente. Então, muitos mineradores não conseguiam esse valor e a coroa portuguesa ia até a casa desses mineradores e retirava algo de valor. Porque, conseguindo ou não essa quantia de ouro, eles tinham que pagar a dívida. A coroa não queria saber o porquê deles não conseguirem a quantia de ouro. Então, derrama, porque quem não pagasse o imposto tinha um bem confiscado. Então, além dele não conseguir uma renda, ele ainda perdia um bem dele. Oi, Samuel. Eu sei que você está falando, é por causa que eu tinha acabado de terminar. Ah, você reformulou essa resposta? Sim, eu coloquei, ó, eu vou ler de novo. Pode O ler. novo valor do ouro que prejudicou os moradores de Minas Gerais para pagar os impostos à coroa portuguesa, além dos impostos, peraí, além do imposto não abaixar o preço, além de não abaixar o imposto, se não pagasse o imposto, ia pegar algo valioso do trabalhador. Isso mesmo, agora ficou mais completa. Vinícius, concluiu? Sim, Leia. era a situação que os mineradores estavam passando. E se eles não pagassem a coroa portuguesa, eles levavam o que eles tinham de valor. Bem, situação, você escreveu com S no início e C cedilha no final? Foi. Tudo bem. O É, Rafael... Por isso que estava demorando, é que eu estava fazendo uma bem complementada. Não, tá bem completinha, gostei. Mas assim, como nós somos quarto ano, eu vou voltar a trabalhar com vocês essa questão do tempo, tá? Como a gente estava sem aula, eu sei que vocês estavam fazendo tudo de uma maneira mais lenta, mas agora a professora vai começar a puxar isso de vocês de novo, combinado? Mas assim, valeu a pena a demora, porque as respostas estão bem completinhas, gostei. O Rafael conseguiu, Rafael? Quem tinha me mutado? A primeira? É. Bem das pessoas? Eu estava com o microfone ligado e alguém ativou o mudo. Bom, se alguém te mutou, foi sem querer, Samuel. Mas eu já conversei com vocês. Posso falar? Sim, espera só rapidinho, Rafael. Eu já proibi, né, os amigos de mutarem o outro. Então vamos só ter cuidado com isso, tá? O Rafael mesmo fez, acho que mutou, alguém tirou alguém, ele pediu desculpas ali bem na hora. Porque pode acontecer de eu fazer sem querer, né? Mas a gente tem que evitar, combinado? Então eu não vi, Samuel, quem te mutou, mas eu espero que não aconteça mais. Rafael, pode ler. Ele mandou no chat. Não, eu quero que o Rafael leia. Foi muito rápido para o Rafael escrever essa resposta no chat, hein? Pode ler, Rafa. Eu quero ouvir sua voz. Era o bem das pessoas usado como pagamento para a coroa. Sim. Ah, mas se você quiser, você pode complementar assim. Quando não conseguia a quantia exata de ouro, tá, Rafa? Porque se eu conseguisse 1.500 quilos de ouro, eles não iam na minha casa pegar nenhum bem naquela semana.
tá? Por mais que eu não conseguisse nada além para eu conseguir me alimentar, mas o meu imposto eu tinha que pagar. Oi, Rafael. Como que eles iam conseguir? Muitos deles não conseguiam, tá, Rafa? Porque o ouro estava em extinção. Não estava tendo mais ouro. Tudo que eles haviam, que havia de ouro ali na região, eles já haviam extraído dali. Então o ouro foi acabando. Por isso que esse momento ficou conhecido como derrama, porque começou a pobreza, a miséria, né? Porque como que eu não consigo pagar um imposto e a coroa ainda vai na minha casa tirar o pouco que eu tenho, tá? Então, olha só. Aí a população, em 1788, eles começaram a se juntar porque eles queriam se tornar independentes da coroa portuguesa. Ou seja, eles se juntaram, né? Houve uma manifestação, um movimento para que eles conseguissem tirar a coroa portuguesa do comando. Aí, Vinícius, esse movimento, Vinícius, essa ação da população, né, deles se unirem contra a coroa portuguesa, é que ficou chamada como Conjuração Mineira, tá? Então, Conjuração Mineira foi um movimento que a população teve de se unir, tá? Para tirar a coroa portuguesa da administração de Minas. Mas é claro que eles não conseguiram, né? A coroa portuguesa ficou sabendo desse movimento e ela conseguiu evitar. Então, esse movimento, ele nem deu continuidade, ele não foi adiante. Mas uma pessoa ficou morta. Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Então, na número 2, eu quero que você marque a alternativa correta, que explique quais eram os objetivos do movimento conhecido como Conjuração Mineira. Esse movimento conhecido como Conjuração Mineira, ele tinha como objetivo, primeira opção, o objetivo era pagar os impostos para a coroa portuguesa e unir Minas Gerais a Portugal? Era isso que a população queria? Não. Ou, segunda opinião, Não. a Conjuração Mineira, ela ficou conhecida porque o objetivo era impedir a cobrança da derrama e separar Minas Gerais de Portugal. É 2? É essa. A 2. Eles queriam... O que a população queria, pelo menos? Eles queriam que a cobrança continuasse a mesma, né? Sendo a quinta parte daquilo que eles arrecadassem. Porque dessa maneira, eles não tinham que conseguir aquilo que estava sendo impossível. Porque como que eu não estou conseguindo dinheiro, eu vou achar dinheiro? Eu não tenho de onde tirar, né? Última. Qual foi a única pessoa condenada à morte pela coroa portuguesa? Explique por que ela foi enforcada. Quem foi o único que morreu? José Joaquim da Joaquim José Silva Xavier. Conhecido também como Tiradentes. Ele era o líder. Ele era o líder do grupo. Ele quem estava coordenando todo esse movimento. Então, a coroa portuguesa, os guardas, pegaram o Tiradentes e o enforcaram como exemplo para que a população visse que a coroa portuguesa era poderosa e que ninguém podia contra eles, tá? Então, por isso que o Joaquim foi o único a ser assassinado, morto, enforcado, como exemplo para que a população não tentasse mais nada contra a coroa portuguesa. Então, vocês vão escrever: o único a ser morto foi Tiradentes. Para a coroa portuguesa mostrar sua força. Ou, assim, a coroa portuguesa mostrou a sua força. Pronto. Pode ler como você especificou sua resposta. Eu escrevi, foi o Tiradentes para
servir de exemplo para servir de exemplo para os outros, que a coroa portuguesa era poderosa. Muito bem. Ficou com dúvida em alguma palavra? Não. Não? Quem mais já colocou sua resposta, levanta a mãozinha aí para poder ler. Lucas, você fez? Você tá aí, Lucas? Com a câmera desligada eu não tenho noção quem tá e quem não tá. Olha lá, o Rafael agora mudou a carinha. Conseguiu fazer, Rafael, a terceira? Sim. Pode ler. Eu só pus o nome do cara mesmo. Mas aí você tem que explicar por que ele foi morto. Com as suas palavras, você vai explicar por que ele foi morto. Ele foi morto porque para servir de exemplo para que a população não tentasse mais nada contra a coroa. Então, a coroa portuguesa, ela quis mostrar a sua força. Que eles eram poderosos e ninguém podia contra eles. Samuel, terminou? Terminei. Lê. Eu coloquei assim, ó. Joaquim da Silva Xavier. Aí eu coloquei assim, ó. Para a coroa portuguesa mostrar a sua força, para servir de exemplo para as outras pessoas ao tentar contrariar a coroa portuguesa. Isso mesmo. Não ficou com dúvida na escrita de nenhuma palavra? Não. Pronto. Pode ler, Vini. Eu escrevi o nome dele porque ele liderou os revoltados para retirar a coroa portuguesa do comando. Isso. Lucas, você tá aí? Você fez? O Daniel já leu. Sim, prof. Pode ler a sua resposta. Eu coloquei Joaquim da Silva. Eu só coloquei Joaquim. Eu tava cansado de escrever o nome dele todo. Aí eu coloquei Joaquim foi exemplo pela morte para mostrar aos mineradores para não tentar mais nada contra os portugueses. Ok. Deixa só o Rafael completar dele. Pode falar, Rafa. Não, eu falei espera um pouquinho. Ah, tá. Tô Eu esperando. desliguei a câmera. Estamos esperando. Eu já vou ir na próxima. Eu já vou ficar na próxima página, tá? Tá. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Não? Não, professor Lelê. Então vamos para a próxima página e vamos só aguardar o Rafael. Eu não sei se minha resposta está certa, mas eu escrevi isso. Pode ler. Joaquim José da Xavier. Aí eu escrevi, ele era um exemplo pela morte para a coroa portuguesa. Mostrar o seu poder. Completa com isso só, tá, Rafael? Mostrar o seu poder. Tá? Olha só, criança. O amarrando as pontas, eu vou fazer a leitura com vocês, mas cada um vai dar a sua resposta. Eu vou dar um tempo e vou chamar cada um para dizer o que respondeu. E aí nós vamos fazendo a correção coletiva, tá? Amarrando as pontas é o apanhado de um pouquinho de tudo que foi dito, né? Porque Samuel, fala. É melhor falar do que... Samuel, libera seu áudio para falar o que você escreveu. Por favor. Como que tinha isso? Não, ajuda aqui, ó. Comigo. Somos. Não consegue, Samuel, liberar o áudio para você ler? Para você falar o que você escreveu?
Porque antes se resolvia tudo na matança, que nem aqui, ó. É para as pessoas aprenderem e matar uma pessoa. Porque hoje, tipo, tem tribunal, essas coisas. É, tipo, resolve na conversa. Que hoje já tem tribunal, tem juiz, aí cada um tenta assim, cada um Porque fala as como que coisas vão mudando, né, Samuel? O entendimento vai acontecendo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa, por mais que ela tenha feito algo errado, né? Por isso que hoje em dia a justiça é feita dessa maneira, através de um tribunal para poder ser julgada. A pessoa tem direito à defesa, por mais que ela tenha feito algo errado. Aí a questão mesmo de mudanças no tempo, certo, Samuel? É por causa que eu vejo muita história que antes era tudo na matança e cada pessoa, tipo, para mostrar que era forte, tinha que ter uma marca de machucado no corpo. Isso. Antigamente, as pessoas não tinham entendimento que o ser humano ele tem direitos, né? Então, todo ser humano, nós temos que zelar pela vida dele. Mas antigamente eles não tinham esse conhecimento. Não havia algumas leis que hoje, né, já existem em defesa do ser humano. O ser humano ele é muito valioso. Por isso que antigamente eles resolviam tudo dessa forma, matando, né? Ia para forca. Mas as coisas foram evoluindo, eles foram tomando conhecimento das situações e a situação também mudou, tá? É claro que hoje em dia ainda há pessoas do mal, né, que acham que elas têm que fazer justiça com a própria mão. Então, infelizmente, ainda nos tempos de hoje, há pessoas que pensam dessa forma, de fazer justiça com as próprias mãos. Oi, Daniel. E também eles usavam a guilhotine. Sim, havia várias maneiras, né? Havia várias formas e elas foram acontecendo no decorrer dos tempos. Então, olha só, crianças, número 1. Numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, vocês vão ler as frases e vão lembrar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu em terceiro e em quarto lugar. Na hora de vocês fazerem a leitura desses acontecimentos, faça com calma, com muita atenção, tá? Na número 2, qual foi a influência da cultura indígena entre os bandeirantes? Vocês vão ter que lembrar lá, na época dos bandeirantes, era aquelas pessoas, né, que eles não ficavam muito tempo no mesmo local, eles saíam de locais em locais vendendo mercadorias, né? Certo? E aí vocês vão lembrar que ações que eles tinham que era muito semelhante da cultura indígena. 3. Sobre as ações da coroa portuguesa para controlar a extração do ouro no Brasil, vocês vão marcar V para as opções verdadeiras e F para as opções falsas. Então, leia com muita atenção. Na número 4, vocês vão observar as imagens que representam a extração do ouro na atualidade, em quais delas o trabalho possui características parecidas com o trabalho nas minas nos séculos 17 e 18. Então, atualmente, ainda existe a extração de ouro. Ainda existe essa atividade extrativista. Vocês vão marcar um X aí nas imagens que representam essa atividade feita da mesma forma que era feita há décadas atrás. E depois, quem quiser, pode pegar os adesivinhos aí e colar na tabelinha. Vocês têm ainda 4 minutos antes do lanche e depois do lanche eu ainda vou dar mais uns 15 minutos para vocês fazerem essas questões e depois fazermos a correção coletiva, tá? Então, na hora do lanche, vocês descansem, tá? Porque eu vou dar mais minutos quando voltarmos, não se preocupe.
e querer ficar sentado fazendo as atividades na hora do lanche de vocês. Quem não lembra sobre os bandeirantes, tem um pouquinho deles lá na página 162. Acabei, tá? Todas? Uau, já pode. Sim. Tá. Já pode ficar pro lanche então, tá? Tá bom. 2h15, não esquece. Ô, Bru, Oi. eu só não tô entendendo. Eu já fiz a 3 e a 1, só não tô entendendo a 2. A número 2, lá na página 162, você vai ter informações sobre os bandeirantes, que era uma expedição, né, que eles organizavam, alguns homens organizavam, saindo de São Paulo para Piratininga. Então, eu quero saber que atitudes que esses homens tinham que era parecida com a atitude indígena, que hábitos que eles tinham que era parecida com a cultura indígena. Você pode dar uma olhadinha lá na página 162 para tentar relembrar. Papai agora. Olha bravo, Carol. O que é que eu fiz? O quê? Quem é? Quem é, Murilo? De quem é, filho? Mãe. Tá bom, tá bom. Crianças, então agora está na hora do lanche, tá? 2h15 a gente continua. Tá bom? Então parem para comer, para descansar um pouquinho, porque quando voltarmos eu